Você já se perguntou como um único momento pode mudar tudo? Mariana estava presa no pior encontro da vida dela, sem imaginar que a mesa ao lado guardava o começo de algo que ela jamais planejou. Esta é a história de como uma noite desastrosa se transformou na virada mais inesperada, e de como um pai solteiro e uma mulher ferida descobriram que, às vezes, a coragem de intervir muda não apenas um momento, mas o resto da vida. Antes de continuarmos, me conta nos comentários. De onde você nos ouve? Adoro saber até onde nossas histórias chegam. O som de uma taça se estilhaçando contra o chão fez todas as cabeças se virarem no Bela Toscana, incluindo a de Lucas Mendes. Ele estava terminando o jantar com sua filha Isabel, de 7 anos, quando o estrondo ecoou pelo salão do restaurante. A apenas 2 mesas de distância, um homem de terno impecável se levantava bruscamente, seu rosto contorcido em uma expressão que misturava raiva e desprezo. Mariana Castelo sentiu o calor subir pelo pescoço enquanto todos os olhares convergiam para sua mesa. A taça de vinho tinto que Rodrigo havia derrubado propositalmente, ela tinha certeza disso, espalhava uma mancha escarlate no tapete bege como se fosse sangue derramado. Aquele encontro tinha sido um erro desde o início e agora estava se transformando em um espetáculo público. Lucas instintivamente ajustou sua posição na cadeira, bloqueando parcialmente a visão de Isabel. Aquilo não era algo que uma criança deveria presenciar. A menina, porém, já tinha os olhos arregalados fixos na cena, sua colher de tiramisu suspensa no ar. Você acha que é melhor que todo mundo aqui só porque fez faculdade, não é? A voz de Rodrigo cortou o silêncio desconfortável que havia tomado o restaurante. Arquiteta! Ele pronunciou a palavra como se fosse um insulto. Aposto que seu escritóriozinho nem paga as contas direito. Mariana permaneceu sentada, as costas retas, os dedos entrelaçados sobre a mesa em um esforço visível para manter a compostura. Quando ela falou, sua voz saiu baixa, mas firme, cada palavra medida com cuidado. Rodrigo, você está fazendo uma cena. Por favor, sente-se ou vá embora. Ah, agora eu que estou fazendo cena. Rodrigo deu uma risada amarga que fez alguns clientes se remexerem desconfortavelmente em suas cadeiras. Você mal olhou para mim a noite inteira, respondendo mensagens no celular, checando as horas como se tivesse algo melhor para fazer. Aceitou sair comigo e agora fica com essa pose de princesa ofendida? Lucas viu a mandíbula da mulher apertar. Havia algo na linguagem corporal dela que ele reconhecia. Aquela rigidez de quem está fazendo um esforço tremendo para não deixar as emoções transbordarem. Ele havia visto a mesma postura em si mesmo inúmeras vezes nos últimos 2 anos, toda vez que alguém perguntava sobre sua esposa com aquela expressão de pena. Papai. Isabel puxou a manga da camisa dele, sua voz pequena e preocupada. Por que aquele homem está bravo com a moça? Às vezes adultos têm discussões, filha. Lucas murmurou, mantendo os olhos na cena que se desenrolava. Não é da nossa conta. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma parte dele estava em alerta. Havia trabalhado tempo suficiente em escola pública para reconhecer os sinais de uma situação que estava prestes a escalar. E pelo jeito que Rodrigo estava se inclinando sobre a mesa, invadindo o espaço pessoal de Mariana, aquilo estava longe de terminar. Olha, eu vim aqui de boa fé, Rodrigo continuou, sua voz subindo de volume. Paguei jantar caro, trouxe você num lugar bacana, e você fica aí, me julgando, me tratando como se eu fosse qualquer um. Sabe quanto eu ganho por mês? Quanto você acha que vale a minha hora? Mariana finalmente levantou os olhos para encará-lo, e Lucas pôde ver que eram castanhos escuros, quase negros sob a luz suave do restaurante. Havia cansaço naqueles olhos, mas também algo mais. Uma fagulha de fúria cuidadosamente contida. Eu não me importo com quanto você ganha, Rodrigo. Eu me importo que você passou os últimos 40 minutos destratando o garçom, fazendo comentários preconceituosos sobre metade das pessoas neste restaurante e atendendo ligação de outra mulher na minha frente. Então sim, estou pronta para ir embora. Ela começou a se levantar, pegando a bolsa que estava pendurada na cadeira. Foi quando Rodrigo estendeu o braço e segurou o pulso dela,
Não com força suficiente para machucar, mas o bastante para impedi-la de se afastar. O gesto foi tão rápido e inesperado que Mariana ficou paralisada por um segundo. Você não vai a lugar nenhum até a gente resolver isso, Rodrigo disse, sua voz agora perigosamente baixa. Vai ficar aqui, vai terminar esse maldito jantar e vai parar de fazer drama. Foi nesse momento que Isabel começou a chorar. Não era um choro alto ou dramático. Era aquele tipo de soluço silencioso e assustado de uma criança que presenciou algo que a abalou profundamente. Lucas sentiu o coração apertar quando ela escondeu o rosto em seu ombro, o corpinho tremendo. Ei, está tudo bem, meu amor, ele sussurrou, envolvendo-a em um abraço protetor. Mas sabia que não estava tudo bem. Isabel já tinha visto violência demais em sua curta vida. O acidente que levou a mãe tinha acontecido bem na frente dela. Aquela cena, um homem dominando uma mulher assustada, devia estar trazendo memórias que ele tentava desesperadamente ajudá-la a processar. O choro de Isabel quebrou o transe em que os outros clientes pareciam estar. Alguns homens começaram a se levantar. O dono do restaurante surgia da cozinha com expressão alarmada, mas foi Lucas quem se moveu primeiro. Ele não era um homem grande ou intimidador. Com seu 1,75 m, ombros estreitos e as mãos marcadas mais por giz de lousa que por qualquer tipo de trabalho físico, Lucas Mendes não parecia o tipo que interviria em uma situação potencialmente perigosa. Mas havia algo que os últimos 2 anos de luto e luta solitária tinham ensinado a ele. Às vezes, você simplesmente não pode ficar parado. Desculpe interromper, Lucas disse. Sua voz firme apesar do coração batendo acelerado. Ele ainda segurava Isabel contra o peito com um braço, mas estava de pé, criando uma presença impossível de ignorar. Mas o senhor está assustando minha filha, e pela cara da moça, está assustando ela também. Que tal soltar o braço dela, e todo mundo respirar um pouco? Rodrigo virou-se para ele com uma expressão de incredulidade que rapidamente se transformou em desdém. Seus olhos percorreram Lucas da cabeça aos pés, registrando a camisa de botão desbotada, as calças jeans surradas, o relógio barato no pulso. E quem é você, exatamente? Rodrigo perguntou, soltando o pulso de Mariana, mas se voltando completamente para Lucas em uma postura claramente agressiva. O salvador da pátria? Quer bancar o herói na frente da filhinha? Eu sou só um pai tentando ter um jantar tranquilo. Lucas respondeu, mantendo a voz calma apesar da adrenalina. E um professor que sabe reconhecer bullying quando vê um. O que o senhor está fazendo não está certo, e todo mundo aqui sabe disso. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de tensão. Lucas podia sentir os olhos de todos no restaurante sobre eles. Podia ouvir Isabel soluçando baixinho contra seu ombro. Podia ver as narinas de Rodrigo dilatadas de raiva. Por um momento terrível, achou que o homem fosse partir para cima dele. Foi Mariana quem quebrou o impasse. Obrigada, ela disse, sua voz ainda um pouco trêmula, mas ganhando firmeza a cada palavra. Mas eu consigo lidar com isso. Ela se virou para Rodrigo e quando falou novamente, havia aço em seu tom. Rodrigo, eu vou embora agora. Não tente me seguir, não tente me ligar. Este encontro acabou e qualquer contato futuro será considerado assédio. Está claro? Rodrigo abriu a boca, certamente para soltar mais algum insulto, mas o dono do restaurante finalmente chegou, acompanhado de um segurança que Lucas não tinha percebido estar ali. Senhor, o dono disse com uma firmeza educada, mas inegociável. Vou ter que pedir que o senhor se retire, agora. Por um momento, Rodrigo pareceu considerar argumentar. Seus olhos saltavam entre Lucas, Mariana, o dono e o segurança, calculando suas opções. Finalmente, com um bufo de indignação, ele pegou sua carteira e jogou algumas notas sobre a mesa. Não vale a pena. Ele cuspiu, olhando para Mariana com desprezo. Você não vale todo esse trabalho. Mulher complicada, cheia de trauma. Boa sorte encontrando alguém que aguente você. Ele saiu pisando duro, empurrando a porta com força suficiente para fazê-la bater contra a parede. O restaurante permaneceu em silêncio por mais alguns segundos,
antes que o burburinho cauteloso das conversas recomeçasse, as pessoas voltando suas atenções para seus pratos, com aquele constrangimento coletivo de quem presenciou uma intimidade indesejada. Lucas ainda estava de pé, balançando Isabel levemente, quando percebeu que Mariana estava olhando diretamente para ele. Havia gratidão naqueles olhos escuros, sim, mas também algo mais. Uma vulnerabilidade crua que ela tinha lutado tanto para não mostrar diante de Rodrigo. Obrigada, ela repetiu, desta vez diretamente para ele. Você não precisava fazer isso. Isabel ficou assustada. Lucas respondeu simplesmente, como se isso explicasse tudo. E de certa forma, explicava. Ele acariciou os cabelos da filha, sentindo-a começar a se acalmar. Ela já viu coisas demais para uma criança. Algo no rosto de Mariana se suavizou. Ela pegou sua bolsa e, para surpresa de Lucas, se aproximou da mesa deles. De perto, ele pôde ver melhor seus traços, a linha delicada da mandíbula, as sardas quase invisíveis sobre as maçãs do rosto, os lábios ainda apertados pela tensão. Oi, ela disse suavemente, abaixando-se para ficar na altura de Isabel. Desculpa ter te assustado. Você está bem? Isabel ergueu o rosto molhado de lágrimas, encarando Mariana com aquela franqueza desconcertante das crianças. Aquele homem era muito bravo. Ele ia machucar você? Não, Mariana respondeu. E Lucas percebeu que ela estava escolhendo as palavras com cuidado. Mas ele estava sendo muito rude e me fazendo sentir mal. Às vezes adultos fazem isso. Tentam nos fazer sentir pequenos quando estão com raiva. Mas seu pai foi muito corajoso em falar alguma coisa. Isabel olhou para Lucas com aquela adoração incondicional que só filhas têm por seus pais. Meu pai é o mais corajoso do mundo, ela declarou com absoluta convicção. Lucas sentiu as bochechas esquentarem. Não sei sobre isso, princesa. Eu só... Você foi sim, Mariana o interrompeu, levantando-se e encontrando os olhos dele. Foi corajoso e gentil, e eu agradeço muito. Um garçom apareceu ao lado dela, carregando uma bandeja com a conta. Mariana a pegou sem olhar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, outra voz se juntou à conversa. Senhor? Era outro garçom, este segurando uma maquininha de cartão com uma expressão constrangida. Desculpe, mas seu cartão foi recusado. O senhor tem outra forma de pagamento? Lucas sentiu o mundo desabar. Claro que isso teria que acontecer agora na frente dessa mulher que ele tinha acabado de salvar heroicamente. Ele tinha calculado mal o quanto tinha de limite disponível, apostando que um jantar simples com Isabel caberia no orçamento apertado da quinzena, mas esquecera da compra de remédios da mãe que havia feito mais cedo. Eu tenho dinheiro, ele gaguejou, sabendo que era mentira mesmo antes de checar a carteira. Tinha no máximo R$ 20 em espécie, e a conta era quase o triplo disso. Pode dar um minuto? Eu vou... Coloca na minha, Mariana disse de repente, estendendo seu próprio cartão para o garçom. As duas contas, por favor. Não, espera. Lucas protestou, o constrangimento esquentando seu rosto. Você não precisa... Eu sei que não preciso. Mariana o interrompeu gentilmente. Mas você acabou de me ajudar a sair de uma situação horrível. É o mínimo que posso fazer. Por favor, deixe eu fazer isso. Lucas abriu a boca para argumentar, mas Isabel escolheu aquele momento para finalmente sair de seu ombro e olhar para Mariana com curiosidade renovada. Você é muito bonita, Isabel disse com aquela honestidade brutal das crianças. Seu cabelo brilha, parece cabelo de princesa. Mariana soltou uma risada genuína, o primeiro som de alegria que Lucas ouvira dela. Obrigada, querida. E você tem os olhos mais lindos que eu já vi. Parecem duas azeitonas brilhantes. Isabel riu também, o som agudo e cristalino enchendo o espaço entre eles. Azeitonas! Papai, ela falou que meus olhos são azeitonas. Lucas se viu sorrindo também, apesar do constrangimento ainda queimando em seu peito. Havia algo na presença de Mariana que estava mudando a atmosfera, transformando o que poderia ter sido uma humilhação total em algo quase agradável.
O garçom voltou com os recibos e Mariana assinou ambos com movimentos rápidos antes que Lucas pudesse protestar novamente. Quando ela devolveu a caneta, Isabel de repente puxou a manga dela. "Você quer tomar sorvete com a gente?" A menina perguntou com aquela esperança radiante que desarmava qualquer adulto. "Papai sempre me leva na sorveteria depois do jantar. Eles têm sorvete de morango com pedacinhos de morango de verdade." "Isabel." Lucas começou, pronto para se desculpar pelo convite espontâneo. Mas Mariana já estava sorrindo. "Sorvete de morango com pedacinhos de morango de verdade?" Ela repetiu, fingindo estar impressionada. "Como eu poderia recusar uma oferta dessas?" Ela olhou para Lucas e ele viu a pergunta silenciosa em seus olhos. Estava tudo bem? Ele realmente não se importava? E para sua própria surpresa, Lucas percebeu que não apenas não se importava. Ele realmente queria que ela fosse com eles. Havia algo em Mariana Castelo, algo na maneira como ela tinha lidado com aquela situação terrível com dignidade, na maneira como ela tinha sido gentil com Isabel, na vulnerabilidade que ele vira em seus olhos, que o intrigava. "A sorveteria fica a 2 quadras daqui", ele disse, finalmente se permitindo um sorriso genuíno. E Isabel não estava exagerando sobre o sorvete de morango. "É realmente bom." "Então está decidido", Mariana disse, pegando sua bolsa. "Mas tem uma condição." Lucas arqueou uma sobrancelha. "Qual?" "Você me deixa pagar o sorvete também. Afinal, vocês estão me salvando de ter que voltar sozinha para casa depois dessa noite desastrosa." Isabel pulou da cadeira, já pegando a mão de Mariana como se fossem velhas amigas. "Você pode sentar do meu lado na sorveteria, e eu vou te contar sobre a minha professora. Ela é muito legal, mas às vezes dá lição de casa demais." Enquanto saíam do restaurante na noite morna de São Paulo, Lucas observou sua filha balançando de mãos dadas com uma mulher que elas tinham conhecido há apenas 15 minutos. Havia algo profundamente surreal naquilo tudo. Como uma noite que deveria ter sido apenas um jantar comum com Isabel tinha se transformado em algo completamente inesperado. Ele não sabia ainda, não podia saber naquele momento. Mas aquela caminhada de 2 quadras até a sorveteria seria o começo de algo que mudaria todas as suas vidas. Às vezes, pensaria Lucas mais tarde, os momentos mais importantes não chegam anunciados. Eles aparecem disfarçados de coincidências, de intervenções necessárias, de convites espontâneos para tomar sorvete. E enquanto Isabel tagarelava animadamente sobre sua escola, sobre seu desenho preferido, sobre como ela adorava chocolate, mas hoje ia pedir morango para combinar com o cabelo de Mariana, Lucas encontrou o olhar dela por cima da cabeça da menina. Mariana sorriu. Um sorriso pequeno, ainda cauteloso, mas real. E ele sorriu de volta, sentindo algo em seu peito que não sentia há muito tempo. Esperança. A sorveteria Dolce Vita era um daqueles lugares que resistiam teimosamente à modernização. Paredes cor de creme com detalhes em azul desbotado, mesinhas redondas de mármore sintético, e um balcão refrigerado que exibia pelo menos 20 sabores diferentes em recipientes metálicos. O dono, seu Antônio, um italiano de verdade que tinha vindo para o Brasil nos anos 70, cumprimentou Lucas e Isabel com a familiaridade de quem os via toda semana. "Boa noite, professor. E a minha princesinha Isabel." Seu Antônio abriu um sorriso largo. "Deixa eu adivinhar. Chocolate com avelã para você e para a pequena." "Morango hoje!" Isabel anunciou triunfante, como se estivesse revelando um grande segredo. "Com pedacinhos de morango de verdade." "Madonna! Uma mudança no cardápio?" Seu Antônio fingiu choque. "E quem é a moça bonita que trouxe essa revolução?" Mariana sorriu, estendendo a mão. "Mariana, prazer." "O prazer é todo meu, senhorina. Qualquer amiga do professor Lucas é amiga da casa." Ele piscou conspiratoriamente. "E posso dizer que em 2 anos vindo aqui, é a primeira vez que o professor traz uma companhia feminina que não seja a Isabel." Lucas sentiu as orelhas esquentarem. "Seu Antônio..." "Estou só dizendo a verdade." O italiano riu, já preparando as bolas de sorvete.
Para a senhora, qual sabor? Mariana olhou para as opções, mas Isabel já estava puxando sua manga. Prova o de pistache. É verde igual a seus olhos. Quer dizer, não verde, mas tem um pouquinho de verde. Isabel, Lucas disse gentilmente, os olhos da Mariana são castanhos, querida. Mas quando a luz bate, tem verde. Isabel insistiu com a lógica irrefutável de uma criança de 7 anos. Eu vi no restaurante. Mariana se abaixou até ficar na altura de Isabel, e Lucas percebeu que ela fazia isso naturalmente, sem aquela condescendência que muitos adultos tinham com crianças. Sabe que você tem razão? Minha mãe sempre dizia que meus olhos mudavam de cor dependendo da luz. Vou pegar o pistache então, em homenagem à sua descoberta. A expressão de Isabel se iluminou como se tivesse ganhado na loteria. Elas se sentaram em uma mesa perto da vitrine, e Lucas insistiu em pelo menos pagar os sorvetes, usando as notas amassadas que tinha no bolso. Não era muito, mas era algo. Seu orgulho já tinha levado pancadas suficientes por uma noite. Então, Mariana começou depois de provar uma colherada do sorvete e fazer uma expressão genuína de aprovação. Isabel me disse que você é professor. De que matéria? História, Lucas respondeu, observando Isabel atacar seu sorvete com a concentração intensa que crianças dedicavam a coisas importantes. Ensino médio, escola estadual na Zona Leste. Meu pai ensina sobre reis e rainhas e guerras antigas, Isabel complementou, a boca manchada de rosa. E sobre pessoas que fizeram coisas importantes, mas que a gente não aprende na escola normal. Tento trazer perspectivas diferentes, Lucas explicou, sentindo-se mais à vontade à medida que falavam sobre seu trabalho. História africana, indígena, das mulheres, a história que geralmente fica de fora dos livros didáticos. Mariana inclinou a cabeça, genuinamente interessada. Deve ser desafiador, especialmente em escola pública com poucos recursos. É, Lucas admitiu. Mas também é o que torna o trabalho significativo. Quando você vê um aluno entender pela primeira vez que história não é só sobre homens brancos europeus, que existe um mundo inteiro de narrativas que foram silenciadas. Vale cada dificuldade. Houve uma pausa confortável enquanto todos comiam. Isabel balançava as pernas debaixo da mesa, cantarolando baixinho uma música que Lucas reconheceu como a abertura de seu desenho favorito. E você? Lucas perguntou. Isabel disse que você é arquiteta? Tentando ser. Mariana respondeu com um sorriso que não chegou completamente aos olhos. Tenho um escritório pequeno, trabalho principalmente com reformas residenciais e alguns projetos comerciais menores. Nada muito glamuroso. Mas você constrói coisas, Isabel interrompeu, seus olhos arregalados. Tipo casas e prédios? Isso é muito legal. Mais ou menos isso, Mariana concordou. Às vezes eu pego um espaço velho e transformo em algo novo e bonito. É como dar uma segunda chance para lugares que as pessoas já desistiram. Lucas percebeu a escolha cuidadosa de palavras. Segundas chances. Havia uma história ali, ele intuía, algo mais profundo do que ela estava compartilhando. Mas não era o momento de perguntar. Não ainda. Papai também dá segundas chances, Isabel anunciou subitamente. Ele diz que todo mundo merece uma, até a mamãe. O clima na mesa mudou sutilmente. Lucas viu a confusão passar pelo rosto de Mariana, seguida por algo que parecia compreensão cautelosa. Isabel, percebendo que tinha dito algo significativo sem entender completamente o que, olhou para o pai com aquela expressão de criança que sabe que pode ter falado demais. A mãe de Isabel faleceu há 2 anos. Lucas explicou baixinho, a mão automaticamente indo para o ombro da filha em um gesto protetor que havia se tornado reflexo. Acidente de carro. Eu sinto muito, Mariana disse. E havia uma genuinidade em sua voz que ia além da cortesia social. Isso deve ter sido impossível. Ainda é, às vezes, Lucas admitiu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Havia algo em Mariana que convidava à abertura, talvez porque ela mesma carregava um peso visível nos ombros. Mas a gente vai levando, não é, princesa?
Isabel acenou com a cabeça, mas seus olhos já estavam ficando vidrados de sono. Era quase 9 da noite, bem depois de sua hora de dormir em um dia de escola. Lucas percebeu que o cansaço emocional da noite estava finalmente alcançando a filha. Acho que alguém aqui está pronta para a cama, ele disse gentilmente. Não estou com sono, Isabel protestou, mesmo enquanto esfregava os olhos. Ainda tem sorvete. Que tal levarmos para casa? Mariana sugeriu. Seu Antônio pode colocar o resto em um potinho, e você termina amanhã. A solução prática pareceu satisfazer Isabel, que aceitou ser convencida. Enquanto Lucas acertava os detalhes com seu Antônio, ele viu pelo canto do olho Mariana verificar o celular e fazer uma careta. Problemas? Ele perguntou quando voltou à mesa. Só mensagens de alguém que eu preferiria nunca mais ouvir falar. Ela respondeu, guardando o telefone rapidamente. Nada que não possa ser ignorado. Mas Lucas tinha visto a tensão voltar aos ombros dela, a linha da mandíbula endurecer. Rodrigo, presumiu. O idiota do restaurante não tinha aprendido a lição. Lá fora, a noite paulistana estava em pleno andamento. Carros passavam na avenida próxima. Um grupo de adolescentes ria alto na esquina. Um casal de idosos caminhava de mãos dadas. A vida normal da cidade, alheia aos pequenos dramas que se desenrolavam em restaurantes e sorveterias. Meu carro está a 2 quadras, Mariana disse, apontando na direção oposta a que Lucas precisava ir. Eu preciso... Deixa a gente te acompanhar até lá. Lucas se ofereceu antes que pudesse pensar melhor. Não é seguro você andar sozinha a essa hora, especialmente depois de... tudo. Mariana pareceu prestes a recusar, aquele orgulho independente voltando à tona. Mas então Isabel bocejou alto e se aninhei contra a perna dela, e algo no rosto de Mariana amoleceu. Tudo bem, ela concordou. Obrigada. Caminharam em um silêncio confortável, Isabel entre os dois, segurando a mão de cada um. Lucas estava hiperconsciente da presença de Mariana ao seu lado, do perfume sutil que ela usava, algo floral, mas não enjoativo, da maneira como ela ajustava o passo para combinar com o ritmo sonolento de Isabel. O carro dela era um Civic preto, alguns anos velho, mas bem cuidado. Nada ostensivo, nada que gritasse riqueza, mas definitivamente um carro melhor que o Palio detonado de Lucas que mal conseguia passar na inspeção veicular todo ano. Bom, Mariana disse quando chegaram ao veículo. E Lucas percebeu que nenhum dos dois parecia saber como encerrar aquela noite estranha e inesperada. Obrigada. Por tudo. No restaurante, pelo sorvete, por me acompanhar até aqui. A gente que agradece, Lucas respondeu. Por pagar o jantar, por ser tão gentil com a Isabel. Eles estavam se agradecendo demais, ele percebeu. Como 2 estranhos tentando encerrar educadamente algo que, estranhamente, nenhum dos dois parecia realmente querer que terminasse. Foi Isabel quem quebrou o impasse, olhando para Mariana com aqueles olhos sonolentos, mas esperançosos. Você vai visitar a gente de novo? Lucas sentiu as bochechas esquentarem. Isabel, a Mariana é uma pessoa muito ocupada. Não tão ocupada assim, Mariana o interrompeu, abaixando-se para ficar na altura de Isabel mais uma vez. Sabe de uma coisa? Eu adoraria visitar vocês de novo. Se seu pai deixar, claro. Ela olhou para Lucas e havia uma pergunta ali, mas também uma vulnerabilidade. Ela tinha tido uma noite terrível, tinha sido resgatada por um estranho e sua filha, e agora estava se oferecendo para prolongar aquela conexão improvável. Era loucura, era impulsivo, era completamente fora do comum. Claro, Lucas se ouviu dizendo, que tal trocarmos números? Podemos marcar algo. Talvez um parque no fim de semana? Isabel adora o Ibirapuera. O sorriso que iluminou o rosto de Mariana foi genuíno e um pouco surpreso, como se ela mesma não tivesse esperado que ele concordasse. Eles trocaram telefones ali mesmo, dedos digitando números na tela enquanto Isabel observava com satisfação óbvia. Papai, Isabel disse quando Mariana já estava dentro do carro. Eu gostei dela. Eu também, querida. Lucas admitiu,
observando as luzes traseiras do Civic desaparecerem na noite. Eu também. O apartamento de Lucas ficava em um prédio sem elevador na Vila Matilde, um bairro que seu pai teria chamado de classe média baixa tentando se segurar. Terceiro andar, 2 quartos minúsculos, uma sala que cabia apenas um sofá e uma TV pequena, e uma cozinha onde 2 pessoas não cabiam ao mesmo tempo. Mas era deles, limpo e organizado apesar da mobília velha, com desenhos de Isabel cobrindo a geladeira e livros empilhados em toda a superfície disponível. Sua mãe, Dona Célia, estava na sala vendo a novela quando eles entraram. Ela morava no apartamento ao lado. Lucas tinha insistido que ela ficasse próxima depois do diagnóstico de catarata. A visão dela estava piorando rapidamente, e ele não suportava a ideia de ela ficar sozinha em uma casa em Santo André quando precisasse tanto de ajuda. Chegaram tarde, ela observou, mas sem censura real. Dona Célia tinha 65 anos, cabelos completamente brancos presos em um coque frouxo, e aquele tipo de percepção afiada que vinha de décadas criando filhos sozinha. Isabel já jantou? Jantamos fora, avó, Isabel anunciou, sua sonolência momentaneamente esquecida diante da perspectiva de contar novidades. No restaurante italiano, e tomamos sorvete, e conhecemos uma moça muito bonita que o papai salvou de um homem mau. Dona Célia arqueou uma sobrancelha na direção de Lucas, que suspirou e começou a preparar Isabel para dormir enquanto resumia rapidamente os eventos da noite. Ele minimizou a parte sobre Rodrigo, não querendo alarmar a mãe, mas não conseguiu esconder completamente o quanto a noite tinha sido incomum. E você vai ver essa moça de novo? Dona Célia perguntou depois que Isabel finalmente cedeu ao sono, deitada em sua cama cheia de bichos de pelúcia e com um desenho de anjo colado na cabeceira. Talvez, Lucas respondeu, pegando uma cerveja na geladeira, seu único luxo da semana. Vamos ao parque no sábado, se ela não mudar de ideia até lá. Ela vai, Dona Célia disse com convicção. Vi pelo jeito que você falou dela. Essa não é do tipo que foge. Lucas tomou um gole da cerveja, deixando o líquido gelado acalmar os nervos ainda à flor da pele. Mãe, ela é diferente de mim, bem diferente. Tem carro próprio, trabalha com arquitetura, mora em um lugar provavelmente 10 vezes melhor que aqui. E daí? Dona Célia se levantou, aproximando-se do rosto dele para enxergar melhor com os olhos cada vez mais nebulosos. Seu pai era faxineiro de prédio comercial. Eu era auxiliar de limpeza. Você se tornou professor, autor de artigos acadêmicos, um pai maravilhoso. Nunca deixe ninguém fazer você se sentir menor por causa de dinheiro, Lucas. Nunca. Ela beijou sua testa e foi embora para o próprio apartamento, deixando Lucas sozinho com seus pensamentos e com a lembrança dos olhos castanhos de Mariana, olhando para ele com aquela mistura de gratidão e algo mais que ele não conseguia nomear. Seu celular vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Oi, Lucas. É a Mariana. Só queria dizer obrigada de novo. E confirmar que sábado está de pé. Que horas vocês costumam ir ao parque? Lucas sorriu para a tela pequena do celular velho, os dedos digitando e apagando várias versões de resposta antes de finalmente decidir por algo simples. 10 horas, está bom? Isabel adora ver os patos na lagoa. A resposta veio quase imediatamente. Perfeito. Leva o pão para os patos? Eles vão te amar para sempre. Houve uma pausa, e então outra mensagem. Lucas, obrigada. Por hoje, por tudo. Faz tempo que eu não me sentia segura. Foi bom. Ele segurou o telefone por um longo momento, considerando a resposta. Finalmente digitou. Imagina, qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, não teria. Boa noite, Lucas. Boa noite, Mariana. O que Lucas não sabia, e não descobriria até dias depois, era que naquele exato momento, a 3 quilômetros dali, Mariana estava sentada no chão do seu apartamento em Moema, rodeada por caixas ainda não desfeitas da mudança recente. O celular apertado contra o peito, chorando. Não eram lágrimas de tristeza, não exatamente. Eram lágrimas de alívio, de exaustão emocional,
do peso de 5 anos de um casamento que tinha destroçado sua autoestima, sendo finalmente começando a se dissipar. O encontro com Rodrigo tinha sido um teste, ela percebeu agora. Uma tentativa desesperada de provar para si mesma que estava pronta para seguir em frente, que podia sair com alguém novo, sem que todos os velhos medos e inseguranças voltassem. E tinha sido um desastre completo. Rodrigo tinha todas as características tóxicas de Tiago, como se ela tivesse inconscientemente escolhido um clone de seu ex-marido. Mas então Lucas tinha aparecido. Lucas com sua filha de olhos imensos e seu orgulho ferido, mas intacto, com sua gentileza genuína e sua recusa em ficar parado enquanto alguém era maltratado. Lucas que tinha criado um espaço onde ela podia respirar, podia rir, podia começar a se sentir humana de novo. Seu celular vibrou. Outra mensagem, mas desta vez de um número que fez seu estômago revirar. Você me passou vergonha hoje. Vai se arrepender, Mariana. Ninguém me trata desse jeito e sai impune, especialmente não uma frustrada que mal consegue manter um escritório de quinta aberto. Rodrigo. Claro. E embaixo, outra mensagem, este de um número diferente, mas igualmente indesejado. Soube que você arrumou um namorado professor. Que decadência, Mari. Mas não se preocupe, ele vai enjoar quando descobrir como você é complicada. Sempre foi. Tiago. Mariana olhou para as duas mensagens por um longo momento. 6 meses atrás, antes da terapia, antes de finalmente juntar coragem para se divorciar, essas palavras teriam a destruído. Teriam confirmado todas as coisas horríveis que ela tinha começado a acreditar sobre si mesma durante aqueles 5 anos. Mas agora, sentada no chão frio de seu apartamento novo, pensando em uma menina de 7 anos que tinha dito que seus olhos pareciam ter verde quando a luz batia, e em um homem que tinha defendido uma estranha sem pedir nada em troca, Mariana percebeu algo fundamental. Ela não precisava mais acreditar naquelas palavras. Com movimentos deliberados, ela bloqueou ambos os números, apagou as mensagens e respirou fundo. Sábado. Ela tinha um encontro no parque no sábado, com um pai solteiro gentil e sua filha adorável, para alimentar patos e talvez começar a acreditar que segundas chances eram realmente possíveis. Na quinta-feira, Lucas estava corrigindo provas durante seu horário de almoço, quando a professora Ana entrou na sala dos professores. Ana lecionava português, tinha 28 anos, era bonita de uma forma convencional e tinha deixado claro em várias ocasiões que estava interessada em Lucas. Oi, Lu, ela disse, sentando-se desconfortavelmente perto dele na mesa compartilhada. Vai no happy hour de sexta? O pessoal todo vai. Não posso, Lucas respondeu automaticamente, mantendo os olhos nas provas. Isabel, você sempre diz isso, Ana reclamou, com aquele tom de brincadeira que não era completamente brincadeira. Nunca sai, nunca se diverte. Sua mãe pode ficar com ela uma noite, não pode? Minha mãe está com problemas de saúde, Lucas explicou pela 10ª vez, tentando manter a paciência. E mesmo que não estivesse, eu gosto de passar as noites com minha filha. Sei. Ana se inclinou mais perto, baixando a voz. Mas você não pode ser só pai, Lucas. Tem que ter uma vida também. Tem que se permitir conhecer pessoas, sair, se divertir. Eu saí ontem, Lucas se viu dizendo. Jantei fora com Isabel e conheci alguém muito interessante, na verdade. A expressão de Ana mudou sutilmente. Alguém interessante? Uma arquiteta. Lucas continuou, sentindo-se um pouco culpado pela satisfação que sentiu ao ver a reação dela. Vamos sair de novo no sábado. Que rápido, Ana comentou, seu tom mudando para algo mais frio. Não é muito seu estilo, Lucas. Conhecer alguém assim de repente. Às vezes as melhores coisas acontecem de repente, ele respondeu, voltando sua atenção para as provas. Ana ficou sentada ali por mais alguns segundos, claramente esperando que ele elaborasse. Quando ficou óbvio que ele não ia fazer isso, ela se levantou com um suspiro exagerado. Bom, espero que dê certo, ela disse, em um tom que sugeria o oposto. Mas você sabe,
Pessoas de mundos muito diferentes raramente funcionam juntas. É só um aviso de amiga. Depois que ela saiu, Lucas ficou encarando a porta fechada, o comentário dela reverberando desconfortavelmente. Pessoas de mundos diferentes. Era exatamente o que ele tinha pensado sobre si mesmo e Mariana. Mas ouvir de outra pessoa fazia soar como uma sentença definitiva, uma verdade universal contra a qual era inútil lutar. Seu celular vibrou. Mariana. Desculpa incomodar durante o dia, mas estava pensando... Vocês almoçam em casa normalmente? Eu poderia levar algo para a gente comer no parque no sábado? Fazer um piquenique? Lucas sorriu apesar das palavras de Ana ainda ecoando em sua cabeça. Isabel ia surtar de felicidade. Ela adora piquenique. Ótimo. Alguma alergia ou restrição alimentar que eu precise saber? Nenhuma. A gente come de tudo. Perfeito. Mal posso esperar. Lucas também mal podia esperar. E enquanto voltava para as provas de seus alunos, escolheu acreditar que talvez, só talvez, pessoas de mundos diferentes pudessem encontrar um meio termo. Um lugar onde professores de escola pública e arquitetas, pais solteiros e mulheres recomeçando suas vidas pudessem construir algo novo. Afinal, como Mariana havia dito, ela era especialista em dar segundas chances para lugares que as pessoas já tinham desistido. Talvez funcionasse com pessoas também. O sábado amanheceu com aquele céu azul impossível que só São Paulo oferecia depois de dias de chuva. Lucas acordou cedo, nervoso de uma forma que não sentia desde antes de Juliana morrer. Isabel já estava acordada naturalmente, sentada na cama escolhendo qual roupa usar com a seriedade de alguém decidindo o destino do mundo. A blusa rosa ou a amarela? Ela perguntou pela 5ª vez. Qualquer uma fica linda, princesa. Lucas respondeu, verificando o relógio pela 10ª vez. Ainda eram apenas 7 da manhã. Eles tinham 3 horas antes de encontrar Mariana. Mas a rosa tem purpurina, Isabel argumentou. Mas a amarela é a cor do sol, e hoje tem sol. Lucas sorriu, reconhecendo a ansiedade da filha espelhando a sua própria. Que tal a amarela? Vai combinar com o dia. Dona Célia apareceu na porta, já vestida apesar da hora. Seus olhos nebulosos tentaram focar no filho. Você está mais nervoso que adolescente no primeiro encontro. Não estou nervoso, Lucas mentiu. Está sim. Isabel e Dona Célia falaram em uníssono, fazendo Lucas rir. Tá bom, talvez um pouco, ele admitiu. É que faz muito tempo. E ela é... especial? Dona Célia sugeriu, sentando-se na cama ao lado de Isabel. Vi isso nos seus olhos quando você falou dela. Não vi esse brilho desde a Juliana. O nome da falecida esposa caiu no quarto como uma pedra na água, criando ondas invisíveis. Isabel ficou quieta por um momento, seus dedos brincando com a barra da blusa amarela. A mamãe ia gostar da Mariana, ela disse suavemente. Ela sempre dizia que o papai merecia ser feliz. Lucas sentiu a garganta apertar. Você se lembra disso? Me lembro de algumas coisas, Isabel respondeu, seus olhos grandes e sérios. Lembro que ela cheirava a flores, e que ela cantava no carro. E que ela disse no hospital, antes de virar anjo, ela disse que você tinha que prometer ser feliz de novo. Lucas não sabia que Isabel se lembrava disso. Juliana tinha ficado consciente por algumas horas depois do acidente, tempo suficiente para despedidas que ainda cortavam como vidro. Ela havia feito Lucas prometer muitas coisas naquele quarto de hospital. Cuidar bem de Isabel, não deixá-la esquecer da mãe, e sim, ser feliz de novo. Então vamos fazer sua mãe orgulhosa, Dona Célia disse, quebrando o momento pesado com sua praticidade característica. Vamos tomar café e deixar vocês dois lindos para esse passeio. A Mariana tinha passado a noite de sexta inteira preparando a cesta de piquenique. Ela havia feito sanduíches naturais, cortado frutas, embalado biscoitos caseiros que aprendeu a fazer em aulas de culinária que tinha frequentado para fugir das tardes vazias após o divórcio. Tinha escolhido uma toalha xadrez vermelha e branca que comprou especialmente para a ocasião,
Tinha até colocado flores frescas em um pequeno vaso improvisado. Era demais? Provavelmente. Mas Mariana descobriu que quando estava nervosa, ela supercompensava. E estava muito nervosa. Seu celular tocou. Marcela, sua melhor amiga e sócia no escritório de arquitetura. Então hoje é o grande dia do piquenique com o professor Gato? Ele não é gato, Mariana protestou, mesmo sabendo que era mentira. Lucas tinha aquele tipo de beleza discreta. Olhos castanhos gentis. Um sorriso que transformava completamente seu rosto. Mãos fortes, mas delicadas. E sim, é hoje. Mari, você refez esses sanduíches 3 vezes ontem. Eu vi. Queria que ficassem perfeitos. Eles são sanduíches, não uma instalação artística. Marcela riu. Mas falando sério, estou feliz por você. Faz tempo que não te vejo assim, animada, esperançosa. É assustador, Mariana admitiu.